irmã. Abra sua Bíblia. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 5. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 5. Nós estamos nesse mês estudando a carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica com esse tema: a busca de uma igreja atuante. Como ser uma igreja atuante nos nossos dias? Igreja é o que mais tem nos nossos dias. Diferenciar uma igreja atuante ou uma igreja que serve o Senhor Jesus precisa ter algumas marcas. Então nós já falamos sobre 12 marcas que uma igreja atuante precisa ter. Hoje nós vamos falar sobre mais 3 marcas, e aí ficam 15 marcas. Eu já conversei com o pessoal da mídia, para depois a gente fazer alguma arte, para que você possa então guardar, para quando você for pensar sobre igreja, refletir a sua vida como igreja, você dá o check-in: olha, isso eu preciso ter, isso eu preciso melhorar, isso eu preciso fazer, para que a gente possa guardar tudo isso que nós passamos nesse mês. Vamos lá? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam à noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança na salvação. Porque Deus não nos destinou para a sua ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados ou dormindo, vivamos unidos nele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Diferente do que eu tenho feito todos os domingos, onde eu leio todo o capítulo aqui e exponho todo o capítulo, hoje a gente vai parar no verso 11. Mas por quê? Pelo um simples motivo: do verso 12 em diante, o apóstolo Paulo vai colocar pelo menos mais 12 marcas que uma igreja precisa ter. Daí eu ia precisar de mais um mês aqui só para expor esses versos para você. Então eu quero desafiar você, quando chegar na sua casa, você continuar lendo esse texto e ler até o final, ali no verso 28, para você ir anotando. Você vai ter que descobrir. Lembra aquele joguinho de certo e errado que você fazia na escola? Jogo dos 7 erros? Vai lá, o pastor falou que tem mais 12 marcas aqui. Procura as 12 marcas, depois você manda para mim no WhatsApp, posta aí no Facebook, faz o que você quiser. Igreja de Tessalônica, uma igreja amada pelo apóstolo Paulo, uma igreja que foi plantada por ele no meio da crise, uma igreja onde o apóstolo Paulo investiu aquilo que ele tinha de melhor. Tanto o seu melhor, o melhor da sua pregação, o melhor do seu pastoreio, quanto os melhores pastores, enviando Timóteo para lá. Uma igreja, como eu e você já descobrimos, tinha várias características boas, porém, também era uma igreja que precisava ser tratada pelo Senhor. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, lembra que ela era uma igreja que precisava aprender sobre santidade. Ele fala isso. Não esqueçam. Olha, lembrem-se, a vontade de Deus para vocês é a vossa santificação. Se afastem da imoralidade sexual. E aí ele traça todos os pecados dessa igreja. Aqui, já no capítulo 5, o apóstolo Paulo ele começa a se despedir dessa igreja.
ele começa a falar com a igreja sobre as ponderações finais, ele acaba orando por essa igreja, como você vai ver lá no final, no verso 28, mas ele continua lembrando essa igreja de marcas que eles apresentavam, marcas que eles tinham e que eu e você também precisamos ter. Nós não somos diferentes da igreja de Tessalônica. Nós temos muitas coisas boas, coisas que nós já amadurecemos no Senhor, coisas que nós já entendemos que como comunidade nós precisamos servir, porém também temos falhas. Também temos pecados que precisamos tratar para que a gente possa continuar em santidade no Senhor. E por que isso? Porque a igreja, e eu falei isso no primeiro domingo, a igreja é feita de pessoas. Quando você fala assim, eu quero buscar uma igreja que seja boa, eu quero buscar uma igreja que seja fiel, você está falando das pessoas que ali estão, de indivíduos que ali habitam. Então, o reino de Deus é construído através dessas pessoas eleitas. E como eu lembrei você, falei também sobre a igreja de Tessalônica, dentro da igreja, dentro do reino de Deus, você vai encontrar joio e trigo, você vai encontrar ovelha e bode. Então, eu e você precisamos ser desafiados a pautar a nossa vida de igreja, a nossa vida eclesiástica, não pelo relacionamento que eu tenho com o joio, porque vai te ferir, vai te machucar. Eles estão ali para justamente fazer isso. Mas nós precisamos construir uma comunidade cristã, uma igreja feita por pessoas pautadas por aquilo que o trigo faz. O trigo vai manifestar as suas falhas. Precisa do cuidado daquele que está ceifando, e não é o pastor. O pastor também faz parte desse grupo. É Cristo que vai consertando, arrumando, ministrando sobre a sua igreja, através do Espírito Santo, até chegar o dia que nós, como uma noiva, sem mácula, seremos apresentados a Ele. 3 verdades que eu quero deixar para você, então, nessa noite, sobre marca que eu e você precisamos ter, ou pensar, ou ponderar sobre uma igreja atuante. Primeira delas, uma igreja atuante, ela aguarda a volta de Cristo Jesus. Uma igreja atuante, ela aguarda a volta de Cristo Jesus. Veja que o apóstolo Paulo fala do verso 1 até o verso 8, falando assim, olha, eu não preciso conversar com vocês sobre as coisas de tempos e eras, porque vocês já sabem como vai acontecer. Vocês já sabem que o dia do Senhor, o dia do juízo, o dia que os céus vão se rasgar, virá como um ladrão. Você não espera o ladrão. Me desculpe, se você anda marcando horário para o ladrão entrar na sua casa, alguma coisa está errada. Alguma coisa está completamente equivocada. Então o apóstolo Paulo vem lembrar essa igreja dizendo, olha, o dia do Senhor Jesus virá no momento que ninguém espera. E olha que interessante, ele coloca uma cereja no bolo dizendo, olha, quando vocês ouvirem, está tudo em paz, está tudo em segurança, tomem cuidado, porque logo o dia do Senhor virá. E aí ele começa a fazer uma analogia com pessoas que dormem, pessoas que estão acordadas, pessoas que vivem de dia, pessoas que vivem de noite. Lembrando que nós somos pessoas que devemos estar acordadas, ou pessoas que vivem durante o dia, ou seja, nós não temos nada para esconder. Nosso pecado, quanto mais ele é aproximado da luz, mais é revelado uma faceta de nós. Nós somos pecadores. Então nós não temos nada para esconder diante do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, então, ele ensina que a parousia, ou seja, a volta de Cristo Jesus, ela é uma marca de uma igreja atuante. E eu e você precisamos aprender sobre isso. Nós precisamos falar mais sobre isso. Isso precisa estar incutido no nosso DNA. Eu e você, quando falamos de fé, precisamos lembrar que Jesus Cristo vai voltar. Nós marcamos data para tudo. Eu e você marcamos a data do nosso casamento. Eu e você marcamos o dia que nós vamos vir à igreja. Nós marcamos o dia que nós vamos ao dentista. Você tem um compromisso no seu local de trabalho que você vai todos os dias, das 8 às 6 da tarde. Você tem um compromisso com a sua instituição de ensino, aonde você caminha toda semana. Nós vivemos assim. Porém, é interessante que a volta de Cristo Jesus não faz parte da nossa agenda. Ela não faz parte do nosso dia a dia.
São poucas as pessoas que acordam pela manhã pensando: será que é hoje que o Senhor vai voltar? Será que é hoje que Jesus Cristo vai rasgar os céus? Como eu falei alguns domingos atrás, nós não vemos orações que dobram os seus joelhos e pedem: Deus, volta logo. Nós oramos por tudo. Pela doença, pela pandemia, para que Deus nos dê grana, para que Deus cuide dos nossos familiares, para que Deus converta os nossos familiares, para que Deus faça uma revolução na nossa vida. Mas oramos pouco, pedindo: Deus, volta logo. Cumpre Mateus 24, quando o Senhor prometeu que esses dias maus seriam abreviados por causa daqueles que creem. A igreja primitiva cometeu falhas sobre isso. E o apóstolo Paulo aqui nos deixa 3 ideias sobre essa volta. Primeiro, verso 8, nós precisamos crer na volta de Jesus com sobriedade, sendo vigilantes. Porque a igreja primitiva começou a fazer algo, eles acreditavam tanto que Jesus ia voltar, que eles começaram a vender as suas roupas, suas casas, suas posses, largavam tudo aos pés dos apóstolos e agora viviam como um grande clã do Senhor. Não é isso que eu e você precisamos fazer. Você não precisa vender todas as coisas e deixar aqui na nossa tesouraria. Você não precisa parar a sua vida porque você crê na volta de Jesus. Pelo contrário, ser sóbrio e vigilante é continuar administrando os dons, talentos e aptidões que nós recebemos do Senhor para viver para a sua glória. Para que quando os céus se rasgarem, eu e você não sejamos encontrados pegos de surpresa. Para que eu e você não sejamos como a geração de Noé, que ouviu falar sobre algo, mas não creu. É uma crença sóbria. É você acreditar que Jesus Cristo vai voltar, é orar para Jesus voltar, é viver como se Jesus fosse voltar daqui 10 minutos, é estar preparado. Eu não sei se é só na minha casa que isso acontece, mas eu acho que não. Quando você tem algum compromisso, quanto mais perto do compromisso vai chegando, mais a casa vai ficando com um clima pesado. Precisamos sair às 5 da tarde. Daí, das 4h30, o guri não está arrumado, a mulher não está arrumada, você não está arrumado, o carro está com o pneu furado. Começa a acontecer tudo. Não é assim? Porque a gente não está preparado. A gente sabe que tem um compromisso, mas não se prepara. E as coisas precisavam ser feitas antes, para que quando chegasse o momento de sair, tudo estivesse correto. Mas eu sei, vai continuar ocorrendo na sua casa, assim como acontece na minha. Nós não nos preparamos. Ser sóbrio, ser vigilante, é estar preparado para a volta de Jesus. É olhar para o seu trabalho e dizer assim: se o céu se rasgar agora, eu vou largar esse computador e eu quero subir para a glória. É olhar para a sua igreja e dizer: olha, se o céu se rasgarem agora, vocês continuem debatendo as coisas aí, porque eu vou para a glória. É estar com o coração preparado para subir para o Senhor. Segunda marca de uma igreja que acredita em Jesus, que Jesus vai voltar, é a fé, verso 8. Meu irmão, seja sincero comigo. Seja sincero com o seu coração. Você acredita em Cristo Jesus? Não precisa me responder. Aproveita que você está com a máscara, eu não consigo fazer leitura labial. Não sei se você está dizendo sim ou não. Mas você acredita em Cristo Jesus? E se você acredita que Ele vai voltar? Qual é a fé que você tem? Que tipo de ideologia é essa que vai determinar a sua vida? Para o judeu, a fé faz parte do seu cotidiano. Para nós ocidentais, parece que não. Você realmente crê que os céus vão se rasgar? Você, quando olha o céu lindo do nosso estado, me desculpe as pessoas que nos assistem de outros locais, e se você é de outro estado, não existe céu mais lindo do que o do Rio Grande do Sul. Você olha para esse céu magnífico e pensa que um dia tudo vai ser rasgado, porque o Criador vai rasgar para buscar a sua igreja. Você crê nisso? Fé não é algo que você precisa falar para mim. Por isso que eu não quero que você responda para mim. Mas fé é algo que precisa estar habitando no seu coração.
Isso faz toda a diferença. Faz toda a sua diferença na maneira que você serve ao Senhor. Faz diferença na maneira que você adora ao Senhor. Na maneira que você canta, na maneira que você ora, na maneira que você estuda a palavra, na maneira que você serve o próximo. Para não tomar muito do seu tempo, nós cremos que Cristo Jesus vai voltar no dia que a última pessoa que Ele escolheu ouvir do Evangelho. Você já parou para pensar? E aqui quem fala é o pastor Rodrigo, é o Rodrigo, não o senhor. Só estou levando você para pensar, para não dizer que eu estou fazendo heresias e tal. Que se nós realmente crêssemos nisso, nós pregaríamos muito mais. E que tem dias, semanas, meses, anos que nós passamos na nossa vida e que nós não falamos de Jesus para ninguém. Como a pessoa vai ouvir? Não é isso que o profeta nos ensina? Como ouvirão? Se não há quem pregue. Se nós cremos que Jesus Cristo vai voltar, nós vamos pregar, porque faz parte da nossa fé. Terceira marca é a esperança. Se você crê que Jesus vai voltar, verso 8, você sabe que o melhor lugar para você estar não é numa casa cheia de dinheiro, não é numa casa cheia de saúde, não é aonde não há luto, aonde não há dor. É lá com o Senhor. Então a resolução de todos os seus problemas deveria estar na volta do Senhor Jesus Cristo. Uma marca da igreja que é atuante, ela aguarda ansiosamente a volta do Senhor Jesus. Vamos seguir. Segunda marca que eu queria que você guardasse. Uma igreja atuante, ela tem certeza da sua salvação. Guarda isso, verso 9 e verso 10. Uma igreja atuante é uma igreja que tem certeza da sua salvação. Olha o que o verso 9 diz. Porque Deus não nos destinou para a sua ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu vou tocar no ponto nevrálgico das igrejas. Sim, você é eleito em Cristo Jesus. Eu não tenho problema com os nossos irmãos arminianos, é um problema deles. Eu estou falando aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Cristo é quem escolheu você. Você foi eleito e escolhido para não conhecer a ira de Deus sobre você. Uma igreja que é atuante, ela crê na salvação, porque a salvação não provém de méritos do homem. Não é pelo que eu faço, não é por aquilo que eu posso fazer diante de Deus, mas é por aquilo que Ele fez. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de Cristo Jesus. Não há espaço, meu irmão, na sua salvação para suas atitudes. Não há asteriscos, não há lei que possa mudar os absolutos eternos de Deus. Cristo Jesus é quem escolheu você. É Cristo Jesus que na cruz decide demonstrar o amor dele por você. Esse mesmo apóstolo Paulo nos lembra em uma outra carta dele nos dizendo: porque Deus prova o seu grande amor para conosco, quando ainda éramos os seus inimigos, tendo Cristo morrido na cruz. É Cristo. Você pode ouvir o que você quiser. Você pode, inclusive, e tem todo o direito de discordar de mim. Difícil é você discordar da palavra do Senhor. Difícil é você ler as Escrituras sem qualquer tipo de preconceito e entender que Deus, sem nós, Ele continua sendo Deus. Que Jesus Cristo, sem a igreja, Ele continua sendo Jesus Cristo. Que o Espírito Santo, sem agir comigo e com você, Ele continua sendo o Espírito Santo. Por isso é graça o que nós recebemos. É uma dádiva. É uma oportunidade. Uma igreja atuante, ela crê na sua salvação. Nós estávamos em trevas e vimos a sua luz. É interessante, essa semana eu postei nas minhas mídias sociais um texto
João capítulo 3, verso 17, quando fala assim, porque o Filho do Homem veio ao mundo, não para os condenar. E as pessoas dizem, viu, pastor? Jesus Cristo não veio para condenar. É óbvio que ele não veio para condenar, porque você já está condenado por causa do seu pecado. Nós já somos inimigos do Senhor. Ele veio para te oferecer graça. Você já foi destinado à ira. Agora em Cristo você tem graça. Uma igreja que tem certeza da sua salvação, ela crê na eleição em Cristo Jesus. Uma igreja que tem certeza, muito obrigado, André, que crê na sua salvação, crê na eficácia da propiciação da cruz. Olha o que o verso 10 fala. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados ou dormindo, vivamos unidos com Ele. Talvez a palavra propiciação seja uma palavra fora do vocabulário. A gente está mais acostumado com cacetinho, com costela, com churrasco. Essas são as palavras que a gente está acostumado. Propiciação é a oferta que você faz diante do Senhor, por conta do seu pecado. O povo de Israel sacrificava cordeiros, uma vez por ano pelo menos, pedindo perdão pelos seus pecados. Tanto não dava certo, que eles precisavam fazer isso pelo menos uma vez por ano. Tanto não dava certo, que eles continuaram pecadores. Tanto não dava certo, que quando Cristo veio ao mundo, eles não reconheceram a glória do unigênito de Deus, como esse mesmo João fala lá no seu evangelho. Cristo é a propiciação, então, eficaz na nossa salvação. Depois de Cristo Jesus, eu e você não precisamos mais trazer cordeiros à igreja. Hoje pela manhã o Josiano falava na sua escola dominical e usou a expressão, senão a igreja virá um matadouro. Imagina, todo domingo você trazer um cordeiro para a gente imolar aqui. Ia ser churrasco demais. Ia subir muita coisa ao Senhor. É muito pecado que a gente tem. Uma igreja atuante, ela tem a certeza que o ato da cruz foi cabal. Não tem mais nada que eu possa fazer. Não tem nada que eu possa chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu quero te dar uma ajudinha sobre isso. Deus, eu quero falar com o Senhor a respeito disso. Talvez o Senhor não pensou direito como vai ser o céu. Talvez o Senhor, eu sei que o Senhor tem planos para a minha vida, mas talvez o Senhor não pensou direito. Não tem mais nada para eu e você fazermos. Esse mesmo apóstolo Paulo diz, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem, pois, foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que depois pudesse pedir de volta? A certeza da salvação provém da nossa eleição em Cristo Jesus, verso 9. A certeza da nossa salvação provém da eficácia da propiciação. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Portanto, algo que uma igreja atuante precisa lembrar. Na semana passada nós falamos sobre ser uma igreja que tem uma posição firme contra o pecado. Nós precisamos ser assim por causa da nossa santificação. Porém, quando pecamos, precisamos nos lembrar que todos os nossos pecados já foram pagos na cruz de Cristo Jesus. Os pecados que você cometeu hoje pela manhã, os pecados que você vai cometer amanhã pela manhã, os pecados que você cometeu na sua infância, os pecados que você vai cometer na sua velhice, todos os seus pecados conduziram o Cordeiro de Deus até a cruz. E aquela morte, aquele brado, dizendo que estava consumado, é suficiente para agora apresentar você como igreja santa diante do Senhor Jesus Cristo. Não tem mais nada que eu e você podemos fazer. Uma igreja atuante, ela aguarda o Senhor Jesus, ela tem certeza da sua salvação e ela tem, por fim, para encerrarmos, um ministério focado na exortação e na edificação em Cristo Jesus. Verso 11. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Uma igreja que é atuante, ela precisa exortar as pessoas. E eu queria corrigir um pensamento nosso. Exortar não é brigar. Exortar não é xingar. Ou como bom gaúcho, não é dar uma mijada. A gente acha que é isso.
Quando a gente leva uma lambada de alguém, a gente diz, o pastor hoje nos exortou. Não é isso que é exortação. A palavra exortar aqui nesse texto vem de uma palavra grega chamada paracaléu. Paracaléu não é simplesmente você exortar, mas é você chamar a atenção. É como se fosse um semáforo no meio da rua. É como se fosse uma placa sinalizando algo. Exortar, então, no texto que o apóstolo Paulo está dizendo, tem a ver com você aconselhar com urgência. Tem a ver com você chamar a atenção para alguma coisa. Uma igreja atuante é aquela que, sim, se posiciona sobre diversos assuntos. E vai, sim, chamar a atenção. Do mundo? Não. Da igreja. Porque as pessoas acham que a gente tem que determinar as coisas lá fora. Não, na igreja. Exortando e edificando uns aos outros. Daí o nosso discurso é muito bonito nas redes sociais, nas brigas que a gente gosta de ter. Mas e aqui dentro? A ideia que o apóstolo Paulo está trazendo é de irmãos que caminham uns com os outros e que têm toda a liberdade de chamar alguém para conversar e dizer, meu irmão, o caminho que você está andando não condiz com a palavra do Senhor. O caminho que você está andando não tem a ver com aquilo que Cristo deseja para a sua vida. Por causa daquilo que eu penso? Não. Por causa daquilo que a palavra do Senhor pensa. E aí você, como um bom irmão em Cristo Jesus, salvo em Cristo Jesus, vai dizer, meu irmão, muito obrigado. Muito obrigado porque Deus conduziu você para corrigir esse caminho que eu estava andando. É uma pena que essa historinha que eu acabei de contar não acontece na vida da igreja. Quando alguém chama a sua atenção, normalmente as pessoas se armam que nem um ouriço, ou que nem um pavão, e dizem, o que você tem a ver com a minha vida? O que você tem a ver com a minha história? Ou a frase que a gente mais ouve hoje, quem é você para me julgar? Isso só revela mais, isso revela muito mais sobre você do que sobre a pessoa que está te exortando. Porque aquelas pessoas que foram chamadas em Cristo Jesus, elas têm um coração ensinável. Por isso que nós aqui como igreja sempre falamos, você tem toda a liberdade, meu irmão, de me chamar para bater um papo e dizer, pastor, para de torcer para o Grêmio. Para de falar do Grêmio na pregação. Pastor, acho que o caminho que você está adotando é errado. Meu irmão, eu vou ter toda a liberdade de dizer para você, meu irmão, muito obrigado. Muito obrigado porque você está sendo instrumento de Deus para a edificação de Cristo na minha vida. Se o pastor é assim, os presbíteros são assim, os diáconos são assim, os líderes são assim, nós queremos construir uma comunidade assim, onde as pessoas sejam aptas para exortar, chamar a atenção, mas as pessoas também sejam aptas a ouvir quando a exortação chegar. Mas o apóstolo Paulo ele termina o texto dizendo para que a gente edifique também. Edifique. E aí falta muito isso nos nossos dias. Não basta você apontar o erro das pessoas, sem apontar para elas como elas vão corrigir. Preste muita atenção nisso que eu estou falando para você. O apóstolo Paulo fala sobre exortar e edificar. É dizer, olha, você está caminhando assim e assim é errado. Então vamos olhar para a palavra de Deus e agora construir uma nova realidade. Ou reconstruir algo que se perdeu. Ou edificar alguma coisa. Nós somos bons. Porque a geração dos dias de Jesus e a geração dos dias do apóstolo Paulo também eram em olhar a trave no olho, o cisco, no olho do seu irmão. Mas não enxergar a trave do céu. Nós somos bons em apontar as falhas das pessoas. Nós somos bons em dizer, faça assim, porque isso é correto. Mas edificar tem a ver com você pegar na mão. Vamos caminhar juntos. Você com seus erros, eu com os meus erros, e deixar Cristo ser edificado no nosso coração. Quando eu estava preparando a mensagem essa semana, procurando alguma ilustração,
Eu me lembrei dos dias de Neemias. Lembra Neemias? O que Neemias fez? Reconstruiu os muros de Pelotas, né? Jerusalém. Ele chega lá, o povo estava ocioso, perdido. Ele fala assim: vocês vão trabalhar, vão estar com a enxada na mão e com a lança na outra. Quando acontecer dos seus inimigos invadirem a parte que vocês estão construindo, você toca a trombeta, porque os teus irmãos vão parar tudo o que estão fazendo e vão lá te ajudar a vencer o inimigo. E depois vocês vão continuar construindo o muro. Foi assim que os muros de Jerusalém foram reconstruídos. Usando essa aplicação, por que a gente não faz isso, então, na construção da nossa fé nos nossos dias? Você está lá na sua casa, na sua realidade, construindo os muros que precisam ser reconstruídos na sua vida de santificação. Vai ter hora que o inimigo vai chegar na sua vida. E nessa hora você precisa tocar a trombeta. Porque para a edificação continuar, você precisa vencer o inimigo. Porque não existe igreja sozinha, meu irmão. Quando você é atingido, eu também sou. Então eu também quero a sua edificação. Você também deveria desejar a minha santificação. Por isso que uma igreja atuante, ela não é só uma igreja que exorta, mas ela é uma igreja que caminha para a edificação de pessoas. Eu e você precisamos compreender isso. Nós queremos ser uma igreja diferente. Nós queremos ser uma igreja atuante. Nós queremos que Cristo avive a cidade de Pelotas. Nós queremos que Cristo avive o Rio Grande do Sul. Nós queremos que Jesus Cristo volte nos céus. Para isso, precisamos viver como uma igreja atuante aqui. Aonde Pelotas olhe para a nossa comunidade e não enxergue mais essa figura preta do pastor Rodrigo, feia, mas enxergue a glória do Senhor Jesus Cristo. Que não enxergue mais os ministérios da nossa igreja nas lives, mas enxergue a glória do Senhor Jesus Cristo. Que não enxergue mais a sua vida no cotidiano, mas enxergue a glória do Senhor Jesus Cristo. Aí eu encerro essa série de exposições nessa noite, perguntando para você: você está disposto a fazer isso? Você está disposto a ser essa igreja? A relembrar todas as marcas que o pastor já falou, e mais as outras 12 que tem lá para você ler em casa depois, e dizer assim: Deus, eu preciso mudar isso na minha vida, porque eu quero ser uma igreja atuante. Deus, eu preciso construir isso na minha história, porque eu quero ser uma igreja atuante. Porque Deus tem me permitido conviver com diversas igrejas na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil e até aqui pela redondeza. Igreja tem aos montes. Clube social, mais ainda. Igrejas que brincam com o evangelho tem aos montes. Pessoas que estão perdendo tempo em templos que não têm nada da presença de Deus também. A minha palavra como pastor à nossa comunidade: eu não quero ser estatística para esse número. Eu sei que os meus presbíteros também não. Eu sei que os meus diáconos também não. Os líderes dos nossos ministérios também não. Por isso a pergunta nessa noite é para você como igreja. Você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a fazer a diferença? Jesus Cristo ainda não voltou. E se Ele não voltou, nós temos muito trabalho para realizar. E como eu falei durante essa mensagem, igreja não se faz sozinho. Igreja é comunhão, um com o outro, juntos andando para a glória do Senhor. Vamos cantar? Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus
vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar, eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Ele virá num piscar De olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar, eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Queria convidar você a fechar os teus olhos, prestar atenção que eu vou estar lendo para você. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para tornar conhecido a seu servo João. Ele dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Alegre, feliz é aquele que lê as palavras desta profecia. Felizes são aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João então diz às 7 igrejas da província da Ásia: a vocês a graça e a paz da parte daquele que era, que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito de Deus entre os mortos. Ele é soberano sobre a terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu como reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A Ele seja a glória, o poder e a honra para todos sempre. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que já morreram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim então acontecerá. Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que era e o que há de vir. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Esse é o começo do livro de Apocalipse. Um velho jogado na ilha de Patmos, chamado João, tendo a sua fé aquecida pelo Senhor da igreja, lembrando ele: João, fica tranquilo. Eu sou o Alfa, aquele que começa a história. Mas eu também sou o Ômega, aquele que vai botar o ponto final. Eu vim e eu vou voltar. Eu e você precisamos sair daqui nessa noite lembrando disso, crendo nisso, vivendo isso para a glória do Senhor. Deus, muito obrigado por essa noite, por esse mês, onde a gente pôde refletir um pouco sobre a igreja. Obrigado pela igreja de Tessalônica, irmãos que o Senhor comprou lá na cruz, e que um dia poderemos estar todos cantando na Tua glória. Obrigado porque era uma igreja, Deus, tão humana quanto nós somos também, com coisas boas e com coisas que precisam ser mudadas. Deus, que nós venhamos ser uma igreja como a igreja de Tessalônica, atuante, relevante, não para agregar números, não para agregar pessoas somente, Deus, mas para a honra, glória e louvor do Teu nome. Muda a nossa vida e nos dá o caráter de Cristo,
para viver, Deus, todos os dias até o dia que o Senhor vai voltar. Que sejamos discípulos do Senhor, aqui dentro, lá fora, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade, convivendo com todas as pessoas que o Senhor propuser. Ser discípulos do Senhor, arautos que cantam e falam a respeito de um Jesus que vai voltar. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa oração nessa noite. Em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação eterna do Espírito Santo de Deus esteja com você e com a sua família desde hoje até o dia em que Ele há de voltar entre as nuvens. É em nome dele que oramos, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã.